Olá, amigos. A paz do Senhor a todos. É uma alegria poder retornar aqui, estar falando com vocês através desse meio de comunicação tão eficiente que é a internet. E hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante. Eu quero falar sobre união estável, sobre pessoas que estão vivendo amasiadas. Como o tema que nós colocamos aí, se as pessoas que estão vivendo em união estável ou são amasiadas, se elas podem participar da ceia do Senhor. Nós os cristãos procuram andar segundo a Bíblia Sagrada. As nossas orientações, elas não vêm de nenhum outro livro que não seja a Bíblia Sagrada. E é por isso que eu, sempre que ministro os meus estudos, claro, procuro basear os meus estudos através da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que tem a doutrina. Não é o que eu penso, ou o que eu deixo de pensar, ou o que alguém falou, qual filósofo, ou qual teólogo disse, mas é o que a Bíblia diz. E através da Bíblia é que nós temos os ensinamentos para nós que temos uma esperança de ir para o reino dos céus. Nós acreditamos nas promessas bíblicas. O Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Nós acreditamos que existe uma recompensa para aqueles que obedecem à palavra de Deus. E eu quero falar de um assunto, são tantos os assuntos bíblicos, mas eu quero falar agora sobre essa ideia, se pode ou não. Eu sei que existem alguns ministérios que permitem, outros ministérios não permitem os casados, aliás, as pessoas que estão vivendo amasiado, pessoas que estão juntas, mas não se casaram. Algumas até já fizeram o papel de união estável, já foram no cartório, fizeram aí a união estável, estão vivendo em união estável. Mas o que a Bíblia diz? Será que união estável é algo aceitável pela palavra de Deus, pelo reino de Deus? Então eu quero ver junto com você algumas diferenças do que é união estável, do que é casamento e o que a Bíblia diz sobre casamento. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre união estável? É possível que sim. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher que a gente chama a mulher samaritana, e ali Jesus tem uma conversa com ela. É possível que Jesus ali esteja se referindo a uma possível união estável com aquela mulher. Jesus revela a ela e diz para ela assim: tu tivesse 5 maridos, mas o que tu tens agora não é teu. Há uma grande possibilidade de ali ser uma união estável, tendo em vista que união estável hoje no Brasil é mesmo que uma pessoa esteja casada e ela estiver se encontrando algumas vezes por um certo período de tempo com uma outra pessoa, essa outra pessoa pode requerer união estável com ela, mesmo ela estando casada. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Quero ler um texto, casamento, Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. João, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, o que a Bíblia diz? O que é uma pessoa viver amasiada? O casamento é uma instituição divina. O casamento é um projeto de Deus para que o homem e a mulher, uma vez que estão desejosos de gerarem filhos, viverem uma vida unidos, eles precisam então casar. No livro de Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 4, a primeira parte, a parte A do versículo, diz assim: honrado seja entre todos o casamento. A palavra casamento, ali naquele texto, é a palavra gamos. Honrado entre todos seja o casamento. E casamento ali vem do grego a palavra gamos. Gamos é da onde surgiu aquela palavra aqui no Brasil. Alguns tempos atrás as pessoas diziam assim: fulano está gamado. Fulano está gamado. Exatamente da palavra gamos. Gamado quer dizer está desejoso casar com alguém. Está com uma finalidade, existe um sentimento de casamento. Então o texto diz: venerado ou honrado seja entre todos o casamento. Honrado
entre todos, significa acima de tudo está o casamento. Eu quero rapidamente falar sobre algumas diferenças entre casamento e união estável. Nós podemos observar que o casamento, em primeiro lugar, ele foi instituído por Deus. Gênesis 2:24. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento. Já a união estável, ela não foi Deus que instituiu. A união estável, ela é instituída pelo homem. Foi o homem que criou a união estável. Por quê? Porque na cabeça do homem o casamento não era uma coisa boa. Precisava se criar uma outra coisa para tomar lugar do casamento. Mas veja que Hebreus 13:4 está dizendo que honrado seja entre tudo, antes de tudo, o casamento. O casamento foi instituído por Deus. A união estável foi instituída pelo homem. O casamento foi instituído por Deus antes do pecado entrar no mundo. A união estável foi instituída por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria união estável. O casamento, ele é para nunca mais acabar. O projeto de Deus é que o casamento seja um. Esse é o plano de Deus. Ele foi feito para que nunca mais acabe-se. Mas, e a união estável? Ela existe pensando no final do casamento. A preocupação da união estável exatamente é a questão financeira, patrimonial. Então a única preocupação, ou pelo menos a preocupação principal da união estável, é ter um documento para provar que enquanto fulano de tal viveu com fulano de tal, eles viveram juntos, então eles têm, esse documento é para provar isso. A finalidade da união estável, ela só vai servir esse documento no final do casamento. Então, o casamento ele foi feito para promover a felicidade em todos os aspectos da vida. Já a união estável, ela foi feita para garantir a segurança financeira no término da estabilidade. Olha, é uma união estável, mas ela só existe, o documento existe para garantir a segurança financeira no término dessa estabilidade. Veja, se é uma união estável, por que existe o documento? O documento existe para garantir as finanças, para ter garantia financeira no término da estabilidade. Todos os aspectos da vida é para ser abençoado com o casamento. Já a união estável, a preocupação é só a questão da vida financeira, no término da estabilidade. O casamento foi criado para segurança da família. Já a união estável é para segurança quando acabar a família. Acabou a família, então tem um documento que prova que viveu em união estável? O casamento não precisa estar correndo atrás de um documento que prova. A pessoa casada já está dito, ela é casada. Ela não tem que estar correndo atrás de prova de A, ou B ou C, ou de um documento que foi feito lá para provar que eles estavam vivendo em união estável. Então o casamento, ele foi feito para abençoar todos os aspectos da família. A união estável é para garantir a segurança financeira no término da família. O casamento é para construir uma família. Casa-se com o objetivo de construir uma família. Já a união estável existe pensando no término da família. A união estável é para quando terminar a família. Já o casamento é para quando se inicia e com a intenção de nunca mais acabar. O casamento muda, presta atenção nisso. Quando a pessoa casa, muda o estado civil da pessoa. De solteira, ela passa a ser casada. Os dois se tornam um. De solteiro passa a ser casado. E o desejo é que unir-se os dois tornando-se uma só carne. Já a união estável não muda nada. Os dois continuam separados. Solteiros, não tem, ele é solteiro, ela é solteira. Os dois continuam sendo dois. O casamento, junta-se os dois para se tornar um. Na união estável, os dois continuam sendo dois. Não muda sobrenome, não muda nada. O casamento, diante de Deus, o homem é autoridade no lar e a mulher passa a levar o sobrenome do marido. No casamento, o homem é a autoridade do lar e a mulher passa a levar o sobrenome do marido. Na união estável, todo mundo manda e não há submissão da mulher ao marido. E não há também o registro ou a mudança do nome da mulher. No casamento, o casamento é uma tradição mundial.
O casamento em todos os lugares do mundo, ele existe. Casamento é algo real. Já a união estável não é uma tradição, isso começou agora. É a coisa recém, poucas décadas que se tem a união estável. No casamento, os cônjuges são chamados de marido e mulher. Agora observe que na união estável não há, eles são chamados de companheiros. Observe, como é que está a companheira? Como é que está o companheiro? Mas no casamento é marido e mulher. E aí, o casamento, ele legaliza a união. A união estável oficializa ou legaliza a separação. O objetivo da união estável é quando se separa. A união estável, claro que quem está em união estável, inclusive a lei orienta que é um período passageiro para que a pessoa possa se casar. Se união estável fosse algo desejoso, desejado pela sociedade, não havia uma recomendação das próprias autoridades que a união estável é um período que a pessoa deve logo em seguida procurar o casamento. Isso é uma recomendação que está na lei brasileira. Então, o casamento legaliza a união. A união estável legaliza, oficializa a separação. O casamento, ele tem dia e hora para acontecer. Como eu disse, a palavra gamos, da onde vem a palavra casamento, sabe o que significa? A palavra gamos, do grego, ela significa grande festa de casamento. Gamos significa grande festa de casamento. Há milhares de anos atrás, não havia cartório, não havia registro. Então, como provar um casamento? Por isso que a palavra gamos significa grande festa de casamento. Há milhares de anos atrás, as grandes cidades não passavam aí de, quem sabe, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil moradores. Então, o que havia? Como é que se oficializava esse casamento? Como é que as pessoas sabiam que o João era o marido da Maria? É porque no dia do casamento, eles fizeram uma grande festa de casamento. Todo mundo no bairro, todo mundo na cidade era convidado. Então, todos sabiam que o João era marido da Maria. Ainda que não houvesse cartório, mas eles sabiam porque casamento é uma grande festa. Gamos, que é casamento, significa uma grande festa. Então, o casamento havia uma grande festa para que todos soubessem que João estava casando com a Maria. Tem dia e hora para começar o casamento. Já a união estável, somente os companheiros é que sabem quando começou. Só os companheiros. Né? E provavelmente a união estável ela é requerida para os companheiros bem depois que eles já estão morando juntos. Então, a união estável não honra a instituição que é o casamento. O casamento ele é público e manda-se editar nos jornais, chamado edital de proclamas. Está no Código Civil 1527. Já a união estável, só os companheiros é que sabem. Mas o casamento é algo público, inclusive é colocado no edital de proclamas, Código Civil, Lei 1527. O casamento está na Bíblia. Você vai ver Hebreus 13:4, João capítulo 2, acabei de ler, Mateus 25, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Já a união estável não está na Bíblia. E se ela estiver, eu já citei aqui, está no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus vem dizer que aquela situação de inestabilidade da mulher samaritana não era aprovada por ele. Ele dizia, tu tiveste 5 maridos e que tu tens agora não é teu. Era provavelmente uma união estável. É possível que ela estivesse se encontrando com um esposo de alguém, marido de uma mulher, e ela estava tendo um contato continente com este homem, por isso que Jesus disse, o que tens agora não é teu. Por quê? Porque ele era marido de outra mulher. Então, nós entendemos, eu estou dizendo, eu sou pentecostal e aprendi assim, e não sou daqueles que aprendi assim, vou morrer assim, eu aprendi assim e procurei saber se aquilo que eu aprendi estava certo. Então nós, da Igreja Pentecostal, nós somos adeptos da Bíblia Sagrada e das boas tradições as quais vêm honrar aquilo que nós ensinamos no decorrer de séculos, que a igreja vem ensinando.
Então nós entendemos que o casamento é essencial para que a pessoa possa participar da ceia. Se ela não estiver casada, ela está negligenciando uma instituição bíblica, divina, e que Deus manda registrar em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que ela está acima de todas as coisas. O texto diz: honrado seja o casamento. Então, entre todas as coisas, antes da pessoa participar da ceia, ela precisa casar. E essa é a palavra que eu tenho para você. E lembrando a você que está nos vendo agora, nos assistindo, é que Jesus não vai viver em união estável com a igreja. Jesus vai casar. O casamento está marcado. A data nós não sabemos. Só o noivo e a noiva é que sabem. O nosso namoro começou com a queda de Adão e Eva. Jesus começou a namorar a igreja que nascia, as pessoas que nasciam a partir do pecado de Adão e Eva. Houve um namoro, um desejo de Jesus Cristo de resgatar essas pessoas. E ele se aproxima de Adão e Eva e faz uma promessa que iria resgatar a humanidade. Nosso namoro começou na queda de Adão e Eva. O nosso noivado fazem 2000 anos, quando Jesus aqui esteve para oficializar o noivado. O nosso casamento, eu não sei a data, porque o Senhor Deus faz questão de fazer algumas tradições parecidas com a época de Jesus. E na época de Jesus, na Palestina, havia uma tradição em que o noivo combinava com o pai da noiva quando haveria o casamento. A noiva não sabia a data, só sabia que ela estava noiva e que dali uns dias ou anos, não se sabe quando, o noivo viria para buscá-la. E por isso, a noiva, naquela época, preparava um enxoval, porque a qualquer momento o noivo poderia vir buscar a noiva. Então a igreja de Jesus só participa da ceia quem é casado, que é noiva e está aguardando daqui a pouquinho o noivo vir buscar a igreja. Não sabemos a hora, não sabemos a data. O pai sabe e o noivo também sabe. E a igreja tem que estar preparada e Jesus disse que era para nós estarmos preparados. Daqui a pouquinho ele vem e quando ele vier, nós subiremos para a eternidade, adorando, glorificando e magnificando o seu nome. Para sempre estaremos com ele. Portanto, procure viver como a Bíblia diz, porque breve Jesus voltará. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Fica com Deus.